Olha ela aí. Dani, tudo bem? Boa Tudo, e noite. você? Boa Tudo jóia. noite. Primeiramente, parabéns. Você Obrigada. obteve êxito nos dois concursos. Isso nos deixa muito felizes, muito contentes de conseguirmos participar dessa sua trajetória. Isso é muito legal. E eu te convidei justamente para a gente trocar essa figurinha, para você conversar com os concurseiros e concursados, aqueles que querem mudar de cargo, aqueles que sonham com uma mudança de vida, para trazer para a gente como foi o seu estudo, contar um pouco da sua história, para a gente poder trocar essa figurinha. Vou abrir espaço aqui para a Dani para trocar ideia. É isso aí, Dani. Parabéns. Obrigada, tem o pessoal entrando aqui, uns amigos meus. Isso aí. Obrigada. Conta Bom pra gente, demais, né, Dani. Gabi? Conta um pouco da sua história aí pra gente. Quem você é, de onde você Então, vem, de onde está para onde que eu falando. vou? Então, eu vou tentar fazer um resumão 105 FM, para o pessoal não ficar entediado também. É isso aí, a roda. Na verdade, eu tô vendo aqui um amigo meu que entrou aqui, ó, do Marista, ó. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre fui da área privada, na verdade. Eu nunca pensei em fazer concurso, né? Eu falava que no Certo. dia que me vissem estudando para concurso era para me amarrar e me internar. Pô, pode me amarrar Eita, agora, pode me internar. cuidado, hein? Eu, Vaga no hospício tá cheio. pode me amarrar agora. Mas é pra você ver como é que a vida muda, né, Arthur? Assim, como que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu sempre trabalhei na área privada, mas depois de muitos anos, fui muito feliz na área privada. Depois de muitos anos, eu resolvi, veio pandemia, vieram algumas outras coisas, e aí eu resolvi voltar a estudar, porque eu sou formada em Direito, mas eu nunca tinha atuado na área, né? Então, eu Certo. voltei a estudar, quando saiu o edital de escrivão, eu resolvi voltar a estudar, e foi aí que vocês entraram, né? E aí veio pandemia, então, Suspensão de acabou. concurso, indecisões, tudo vindo. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu falei, não, vamos Fez. nessa, agora que eu fiz. E aí, achei vocês no meio do caminho, né, professor Orlando, você. Então, sua história me motivou pra caramba. Eu te conheci num aulão em Taguatinga, no drive-in. A gente ia de carro, né, por causa da pandemia. Drive-in solidário, sei. Isso. Então, tudo que tinha, eu ia me inscrevendo, assim, tudo que tinha de drive-in, de aulão. E vocês sempre fizeram uns aulões muito tops. Eu conheci professores topíssimos nos aulões de vocês. Você tava no E último, né? já escrevi. Você tava no último. Sim, Legal. tava. No último que foi em Taguatinga, né? Isso, no auditório. Foi legal. Eu Foi, lembro foi até que você topíssimo. postou umas Top, com a top, gente. top. Dani, conta pra E sua gente experiência? como que foi sua rotina de estudos, como que você se preparou, depois que você decidiu voltar a estudar, você dedicava quanto tempo, se isso era possível, porque os concurseiros, as pessoas que estudam, elas têm que entender que as pessoas normais que se dedicam, normais entre aspas, assim, que eu digo que são Tá esforçadas, cortando um pouquinho. tá cortando? Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. Tá. As pessoas, elas têm que entender que o concurseiro que se dedica, ele tem chance do lugar ao sol. Então, conta pra gente como foi a sua rotina de estudo, como foi a adaptação, essas coisas pra gente. Então, eu não sou aquele estereótipo de concurseiro que fica 10 horas no dia estudando e não sai para nada. Não sou. Eu não consigo. Né? Eu prefiro ter pouco tempo de qualidade de estudo e fazer um equilíbrio. Então, sempre tirava um dia da semana para sair com os amigos e tudo. Legal. Tudo bem, na pandemia não teve muito isso, né? Acabou que a gente foi forçado a ficar em casa, mas assim, eu sempre tirei um dia para mim, nem que fosse para tomar um vinho aqui em casa, essas coisas, né? Legal. E então eu prefiro assim, no meu processo, eu acho que cada um tem que tentar várias formas primeiro. Até hoje, na verdade, eu acho que eu ainda não encontrei a minha forma ideal, mas eu acho que é muito tentativa e erro da gente ir vendo o que que funciona e o que que não funciona pra gente, né? Legal. E eu sempre gostei muito de fazer questões, 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 questões. E Eu desde que eu também. estudei para a OAB, eu estudava assim, questões. Ah, que bom. E E aí, você acha que o quantitativo de questões seus, por mais que no começo a gente comece a ficar muito assustado, porque parece que a roda não no que gira, não sabe nada, né? isso contribuiu? Conta pra gente como foi. Não, é essencial, não tem outra coisa. Se a pessoa pegar e falar assim, eu não tenho tempo, qual é a única coisa assim, que eu faço, então, que eu já tenho que escolher alguma coisa para fazer? Questão. Isso aí é questão, 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 questão. Lógico, aí tem as outras coisas, mas se ela tiver só uma escolha para fazer na vida, é questão. Não tem outra questão, não tem outro jeito. Mais Legal. prático e que dê mais resultado e a mais um prazo mais rápido também, e sem sofrimento, né? Que nem eu tava falando com uma amiga minha hoje. Falei assim, nossa, amiga, mas eu podia ter estudado mais, eu podia estar numa posição melhor. Ela falou assim, cara, mas você fez de um jeito que você passou e você não se agrediu.
Teve né? uma aluna nossa que foi aprovada pra gente e ela tava meio triste porque ela não foi o primeiro lugar. Aí eu falei pra ela assim que o último lugar e o primeiro ganham o mesmo salário, o importante é estar dentro. E aí ela meio que se Exatamente. convenceu. É, nós somos. É, o Pode próximo. falar, É, tá contando um pouquinho. pode falar. Alô? Tá me vendo? Pra mim aqui tá normal, mas se você não estiver me vendo, Ah, me fala é que porque tá de vez em então. quando tá cortando, mas eu vou falando. Se estiver cortando, então você me avisa, que eu falo pra caramba. Tá ótimo. E aí, quando. Aí eu tive esse processo, né? Vi que eu me dava muito bem com a aula presencial, então eu fui em todos os aulões que vocês fizeram, né? Conheci o professor Orlando dando aula. Inclusive, sua história me motivou pra caramba. Assim, eu conto pra um monte de gente sua história. Fico contente, vamos Então, poder contribuir mesmo. Isso é legal. Isso é bom. assim, motivou pra caramba. Então, eu lembro que quando eu procurei vocês, eu queria já um material pronto de links para questões, né? E ele foi essencial, esse material. É que Porque já bom. vinha tudo bonitinho, preparadinho, por tópico, por assunto, todo o edital, assim, ó. Se você fizer isso aqui em 90 dias, você passou pelo edital inteiro. Caramba, o edital inteiro é excelente, né? Então, eu lembro que aí eu saiu a PF no meio do caminho, eu falei, vou fazer PF. Eu fiz a PF, eu não sei se você vai lembrar, mas eu fiquei por um Um ponto na pouco. PF. Lembro sim. Seus E desabafos. aí eu mandei uma mensagem pra você, falei, Arthur, fiquei por um ponto. Aí você falou assim, olha, não fica assim não. Tem um cara que estava dentro das vagas os recursos, ele saiu das vagas, não sei o quê, mas aí persevera. Aí eu vi, pô, eu não tô sozinha. Eu sempre tinha medo de ser aquela pessoa que ficava por um ponto. Eu falava, nossa, deve ser muito ruim ser essa pessoa, né? E eu fui essa pessoa. Só que aquilo me mostrou duas coisas. Uma, que eu tava no caminho certo, Legal. e outra, que eu não ia precisar ir pro Acre. Menos mal. Então, Agora, na pior das hipóteses, você vai trabalhar em Planaltina. exatamente. Não que seja ruim. Eu que moro no Gama, Planaltina é o extremo oposto. Eu, quando tomei posse como oficial de justiça, morando no Gama, fui lotado em Planaltina para cumprir mandado em Planaltina de Goiás. Eu falei, ah, beleza, Não. pelo menos eu estou a 70 quilômetros da minha casa, né? Mas isso são partes, são processos. Isso é muito legal, porque quando a gente toma um baque, no caso que foi o senhor da Polícia Federal, eu lembro que você veio conversar comigo, eu compartilhei essa história com o Orlando e com a galera que ajuda a gente aqui. Eu falei, putz, a aluna nossa ficou por um ponto na Polícia Federal. Dias de luta, dias de glória, né? Muitas pessoas no decorrer do caminho, com a parada da pandemia, por exemplo, eles abandonaram os estudos, outros tiveram a oportunidade de retomar. Nós tivemos uma aluna que ela ficou grávida nesse processo, ela teve o filho, aí a Caramba. filhinha dela nasceu, e ela ainda conseguiu, perseverando, conseguiu ser aprovada. Isso é muito legal. Então, a motivação que a gente tem desse lado é saber que se a gente se dedica e o aluno se dedica, não é mágica, não é fórmula de bolo, não é fórmula. Não. Mas a chance de êxito também pode acontecer. Claro que nós Sim. gostaríamos de ter aprovado todos os alunos que estiveram conosco, que se dedicaram, porque no meio do Mas caminho. eles só não foram aprovados agora. Se não foram aprovados, não foram aprovados agora. Exatamente que eu passo isso para Igual eu eles. não fui na federal. Eu falo para Isso eles que mesmo. estudar para concurso não é para passar, é até passar. Existe uma fila, existe um processo. Às vezes o concurso não era para você, o dia não era para você. Quem vai saber isso é só o cara lá de cima. E eu sou exemplo vivo disso e você também foi. Um ponto, um item. Chega da dó, mas Isso é... pelo menos você não vai Não. voar. Eu falei, foi Deus escolhendo para mim, porque ia ser muito difícil eu ter que escolher entre um e outro. Então Deus fez a escolha para mim, mas ao mesmo tempo ele me deu um recado. Continua, minha filha, continua. Persevera. Dani, tem algumas perguntas que o pessoal me mandou no privado que queria fazer para você. Então, vocês que estão ao vivo aí também, se quiserem fazer pergunta para ela, fiquem à vontade. Mas eu tenho uma curiosidade para saber. Suponhamos que você Ah, passe no TAF, no psicotécnico, no toxicológico, nos exames médicos, nos dois. Qual que você vai escolher? a gente. Preconceito. Não, tá certo, tá certo. Eu sei que sua sardinha vai para escrivão, né? Mas Você está eu não treinando pro consegui. TAF? Tô treinando desde a PF, né? Legal, isso é muito importante, Mas, porque ficar no TAF é complicado, então é uma etapa muito difícil. Estatísticas mostram que cerca de 30% dos candidatos que estão lá, eles reprovam no TAF por falta de preparo, porque na hora você vai estar num lugar que você não conhece, num ambiente que você provavelmente nunca frequentou, ou se frequentou, também tem o estresse local, e tudo isso te tira da zona de conforto. Sua aceleração, o seu batimento cardíaco ele já vai estar mais acelerado, o nível de estresse. Então, você treinar
nos piores cenários. Na época do meu TAF eu corria meio-dia. Falei assim, eu não sei que horas que eu vou correr, então meio-dia é o pior cenário. Ó, E eu treinava pro TAF. Funcionou. nossa. Hoje eu já adquiri toda a minha forma física, mas no começo eu tinha perdido muitos quilos. Mas isso é Quanto legal. tempo você demorou para conseguir bater o TAF no seu treinamento? A prova era domingo, eu bati na quinta anterior. Caraca. Eu tava desesperado. Corrida pra mim sempre foi muito difícil. Eu sempre A lutei corrida contra o para mim, peso. a corrida para mim é difícil. Eu sempre lutei contra o peso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu desconto na comida. E aí, era uma quinta-feira, eu tava fazendo um acompanhamento com um menino que fazia treino pra TAF, o nome dele é Quito. Ele ainda faz. Eu sou muito grato a ele, sempre Quero deixei esse contato? contato. Vou deixar com você. Aluno Premier tem 10% de desconto com ele. Opa! E eu lembro que ele fez um simulado na quarta e na quinta. A prova foi dia 4 de janeiro. No dia 2 de janeiro eu estava fazendo TAF. Eu estava treinando o TAF. No dia 2 de janeiro que eu consegui bater o TAF para escrivão. O de agente eu fiz com mais facilidade, porque eu já estava. Mas no dia eu acabei passando muito mal. Eu inventei de tomar um Red Bull antes de correr. Aí, minha filha, foi loucura. Mas o de escrivão para mim foi muito mais marcante, porque eu vinha de duas reprovações. Na PRF, no DPEM, na corrida. Eu estava com índice em todos os locais, menos na corrida. E na Polícia Civil eu consegui, graças a Deus. Mas você vai conseguir também, se Deus quiser. Amém. Essa parte aí vai ser ralação, porque a corrida tá puxada ainda, mas a gente sai no oxigênio, mas vai, né? Não, vamos que vamos. Tem uma pergunta aqui para você. Na prova, o que você lembrou da sua preparação, assim, de alguma que você lembra de ter repetido questões, alguma coisa assim? O Caio também, ó, o Caio que tá aí, acabou de comentar, passou para escrivão. Parabéns, Caião, tamo junto. Na hora que você estava resolvendo a prova lá, o estresse, o nervosismo, chegou a repetir alguma questão que você já tinha feito? Aí, ó, o Caio também, qualquer coisa ele ajuda, ele é personal. E é isso aí. Ah, Chegou a repetir alguma questão que você via na hora, assim, putz, eu já vi isso, já estudei isso. com Chegou a... certeza. Totalmente, totalmente, totalmente. É aquela assim que você não perde segundo, né? Ou é aquela assim, uma coisa, eu acho que foi você que falou. Não, não foi você, foi. Eita, deixa eu virar aqui. Foi outro professor, foi o Vinícius. Mas é uma coisa assim que ele falou uma vez pra mim. Não pra mim, pra turma, né? Ele falou assim: você não bate papo com a questão. Não bate, é isso mesmo. Não aprendi. Porque antes eu bati o papo, né? Mas será? Mas aí tem aquilo, né? Não bato. Então eu já via que era uma questão que eu já tinha visto, eu já marcava e ia pra próxima sem olhar pra trás. É isso aí, É, legal. eu vi, eu começava a questão, eu já vi que estava errado no começo, eu nem terminava de ler para a questão não me enganar. É isso aí. É assim, eu nem terminava a questão. Isso aqui eu já vi, isso aqui tava. Cara, as questões elas se repetem, eu estudei para a OAB assim. Então, isso que a OAB eu fiz tem mais ou menos uns 15 anos. Então, não Nada, é a muda. idade, é a idade. A outra coisa é isso também, é a idade. Porque eu achei assim, eu tô velha para concurso, né? Então eu chegava nos lugares, eu fazendo cursinho, e só tinha os novinhos, né? O pessoal fazendo, vou fazer para PM. Eu falei, gente, eu não tenho mais idade para fazer para PM. Então, assim, as questões era isso. Eu bati o olho, já via que era. Tinha questão, assim, poucas questões iguais, porque, pasme, tem questão igual, Idêntica. idêntico, assim, você fala, cara, não é possível. E muitas questões muito parecidas que Uma mesma mudam a ideologia, vida. né? Legal. Pouquíssimas que você fala assim, nossa, isso aqui eu nunca vi na vida. Acho que nem Sei. 10% da prova. 90% você já viu, 80% você já fez alguma questão. É essencial. Não? Se a pessoa tiver que escolher uma única forma, é questão. 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 E quando a mesma Pós-edital, a questão, melhor você preparação. Pós-edital, a melhor preparação, ele é repetição com questões. Tanto é que você, salvo engano, se eu estiver errado, você me corrige, mas você foi a primeira turma nossa, da PCDF. Sim, E aí nós tínhamos um cronograma de 90 dias naquela época. E isso. no fim, os 90 dias se prorrogaram por ano. Foi Mas os 90 não dias mais interessa. longos das nossas vidas. Os 90 dias mais longos da história, mas surtiu efeito. Tem um estudo americano que ele fala que a sua curva de aprendizado ela tende a aumentar cerca de 35% quando você utiliza a repetição. Claro que você e muitos alunos que foram aprovados não foram aprovados em vão, foram aprovados com preparação, com base, com histórias anteriores. Você já falou para mim que você acabou de falar aí que você é da área jurídica. Então, Mas eu não eu estudava há 15 anos, porque eu não pegava em um livro. entendi. Putz, que legal. Massa, fiquei contente. Não, Você falou de idade. Idade é balela. Meu pai foi aprovado com 41 anos de idade no concurso. Ele aos mas 38 começou a estudar, eu tinha 15, e ele passou para auditor tributário daqui do DF com 41 anos. Então, que massa. nunca é tempo, nunca é tarde.
É claro que existem concursos que têm prazo de validade por conta de idade, digamos assim, não menosprezando, pelo amor de Deus, não é esse o intuito, Não, sim, mas tá certo. isso é legal. A superação, ela pode acontecer em qualquer tempo. E se ela acontecer e tiver dedicação, eu consigo perceber, consigo visualizar que com esforço tudo se vai ao longe. Isso é muito legal. Para finalizar e para deixar você em paz e curtir a sua Não, não. aprovação, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para você que eu tenho curiosidade. No decorrer da Aham. sua preparação, você chegou a desconfiar do seu rendimento? Mas é lógico, é o que mais que acontecia. Legal. É, Isso é legal porque era, muitos alunos desconfiam, que assim, começam a não ter o rendimento que eles idealizavam e desistem. E você é uma pessoa que mas perseverou. na pandemia, eu ainda vou te falar, eu fiquei alguns meses sem estudar na pandemia. No começo da pandemia, todo mundo ficou meio doido, né? Foi muito novo. Eu fiquei uns 3 meses sem estudar na pandemia. Sem estudar nada, zero. Eu entrei na pandemia que eu fiquei na inércia. Eu ficava o dia inteiro vendo Globo News para ver quantas. Fiquei pirada, assim. E fiquei 3 meses sem estudar. E aí, quando eu fui voltando a estudar, voltando por questões, fazendo questões e tudo, vendo videoaula, e tem muita gente que fala, videoaula não funciona. Pra mim, funcionava. Né? Não tem fórmula mágica, né? O estudo é altamente adaptável. Senão a gente vendia que nem Mega Sena, né? Isso mais isso é igual a aprovação. E não E, funciona assim. e Existem vídeo pessoas que não se adaptaram ao nosso método. Mas é normal. O estudo ele é altamente modificado. Não, e na verdade, o método de vocês não é, na verdade, método, é o que tem que ser feito, Que bom, fico feliz em ouvir isso. entendeu? E já tá tudo mastigado, tudo pronto, porque eu fazia aula, eu pedia para os professores fazerem o filtro, as professoras não faziam. Quando eu vi, você falando, a gente já faz o filtro todo do edital, eu falei, caramba, era isso que eu precisava, porque eu não tinha trabalho nenhum, só aplicava no link que fazia. E aí, eu falei, gente, sem perder tempo nenhum, eu só ia lá, pegava um app que eu chamava Aprovado e ia marcando quanto tempo eu ia fazendo de questões. Né? Então, eu gostava de fazer questão, de ver videoaula, e eu não gostava de ler. Eu ler PDF, ler as coisas, né? Então, eu preferi estudar 3, 4 horas, com qualidade, fazendo questão, repetindo a mesma questão 300 vezes. É igual letra de música, a gente decora a letra de música, decorando a letra da música, repetindo, né, várias vezes. Quem não sabe aqui de Brasília canta Faroeste Caboclo inteiro, né? A Verdade. música tem 6, 7 minutos. Até hoje você vai saber a letra. 9 minutos. Bom, até hoje, quem não sabe a letra? Como é que você decorou essa letra? Cantando 300 vezes. Então, a questão é isso, 300 vezes. Então, e várias vezes, hoje, deixa eu falar, eu passei hoje, e hoje eu falei pra minha amiga, poxa, amiga, mas eu podia ter ido melhor. Nessa, eu já passei e eu ainda assim me cobro. Então, mesmo sem passar, todo dia eu ficava, será que vale a pena? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Poxa, mas aí se eu chegar lá e não passar, e que eu tô abrindo mão, e as pessoas que não acreditam, e poxa, eu já devia ter feito isso antes, eu devia ter estudado quando eu passei na OAB, quando eu formei, aí que vai. Então, essa questão da gente não acreditar que tá preparada, até hoje que eu passei, eu ainda me falei isso. Pasmem, os concursos que eu fui aprovado, eu nunca achei que eu tinha preparo suficiente. A gente sempre acha que pode mais, isso é normal. Mas isso também é uma forma de instigar a sua preparação. Quanto mais você desconfia dela, mais você se dedica, né? E isso é muito legal. Pode Você era... fazer você se dedicar ou te paralisar. Claro, claro. A perseverança, ela é a marca, né, do concurseiro. Fato. Se você não perseverar, raramente algumas pessoas conseguem. Não estou dizendo que Fora da é curva. regra de ouro, enfim. Mas isso é muito legal. A gente participa, eu fico muito contente de fazer parte dessa sua preparação. Cobrava você Faz junto parte com dos meus os alunos. desabafos também. Cobrava você junto com os alunos todos os dias, enchia o saco. Teve uma vez que eu até te silenciei. Falei, Eu não, não deixa tu duvido. silenciado. Eu não duvido. Muita gente me bloqueia. Não aguento Não, eu mais. falei, não vou bloquear porque eu vou ler. Mas tinha aqueles dias assim que eu falava, caramba, lá, meu Deus do céu, hoje eu não fiz questão, mas eu tava lá. Legal. Isso nos deixa muito contente. Como eu já falei no começo, o professor não pôde vir por causa do problema do filho dele, mas ele vai conversar com você sempre está nos nossos aulões, isso é muito legal. Sempre procura a gente para trocar ideia, isso é muito legal. Fiz essa live para o pessoal entender que se você se dedicar, não importa o tempo que você tenha de estudo, de bagagem, quanto tempo você tenha disponível, ou quanto tempo você parou de estudar, que estudar muda a vida. E você é a prova disso. Foi aprovada para escrivã pra gente. Parabéns. Obrigado por Obrigada. estar aqui com a gente. Se você Ah, eu quiser, que agradeço. quer dar um recado para os concurseiros aí, é seu espaço, fica à vontade.
Ah, obrigada. Eu quero agradecer aí pelo carinho, pela força, por ouvir meus desabafos. Eu acho que se você voltar uns áudios lá atrás, sei lá, um ano atrás, eu falei assim, professor, eu quero fazer o método de vocês, eu quero fazer a lista de vocês, mas eu tô meio desanimada. Como é que você falou que vai animar? Você falou assim, olha, você falou, olha, você tem alguma coisa interna aí para resolver, eu não posso resolver. Mas eu vou te ajudar a ir para o caminho certo. Eu vou te ajudar a dar as questões, os filtros, eu vou te motivar. Se tiver problema interno seu, eu não posso ajudar. Aí eu, pô, ele foi na unha, assim. Eu falei, mas é isso aí, tá tudo. Aí eu, cara, não, então vai, manda. Aí foi sensacional, tudo divididinho assim. Eu falei, cara. Então, assim, é uma coisa. Quando você sabe o que você quer, o negócio é perseverar, como você falou, ter resiliência. Não precisa você se matar. Tem muita gente que fala, mas não age. Na minha vida, eu sempre prezei pela qualidade do que pela quantidade. Então, eu não era de me matar 5, 6, 7 horas por dia, não. Eu fazia 3, 4, mas muito bem feito. É aquele momento que você para. É melhor você fazer 3 horas do que você ficar o dia inteiro. Para mim, funcionou. Porque eu sempre, tudo que eu fiz na vida, eu persegui isso. Eu via muita gente que ficava, às vezes, no cursinho o dia inteiro, de manhã até de noite. E isso faz mal para a mente, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também. E ela é importante, não é só a física. Eu deixei um pouco a desejar na física, porque diz que a física também é importante para o nosso cérebro pensar melhor, mas a mental é essencial. Você ter o seu dia para tomar o seu vinho, conversar com seus amigos, para assistir Netflix. Nos outros você vai com qualidade, né? Assim, eu acho que o meu recado é esse. Dá para passar pelo processo sem sofrer. E Se tiver que sofrer, sofra um pouco, né? isso. E sofrimento a gente sempre vai ter, porque a gente nunca vai achar que a gente é capaz. A gente sempre vai falar o que os outros estão pensando. Nossa, os outros devem estar pensando assim, é mais um meio que fala que estuda e não estuda nada. Né? Então a gente não pode estar estudando, não pode estar saindo. Nossa, mas ela só está saindo. Na academia tá pago, mas a meta do dia ninguém posta. Exatamente. Então, dá para ter uma vida relativamente normal e ao mesmo tempo perseverar do outro lado, tudo com equilíbrio. Eu acho que a saúde mental ajuda muito no processo, assim. Eu acho que ela é essencial, na verdade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que equilíbrio é tudo. Legal. Se eu puder inspirar e ajudar uma pessoa, assim, eu já fico muito feliz. É exatamente o que a gente se propôs a fazer. Se nós conseguirmos mudar a vida de uma pessoa, já seria a vida. Nessa, Isso. por enquanto, foram 6. Aprovamos na PRF, aprovamos na PF, aprovamos no DEPEN, Polícia Militar Tocantins, enfim. Tem aí muitos concursos para vir e se a gente conseguir tirar um grão de areia do caminho do aluno, que faça ele perceber. Nossa, vários grãos. Vai melhorar o seu rendimento, isso é legal. Eu agradeço demais, Dani. Vai comemorar, vai curtir, vai tomar o seu vinho. E é isso aí. Hoje, essa semana eu vou tomar todas. Ai, mas que não bom, esquece do feliz taça. aqui. Não esquece Oi? do taça, pelo amor Não, de Deus. Vou agora pegar pesado aí. Colocar um presunto na frente e sair correndo na frente do presunto. É, técnicas não vão faltar. Bota um vinho, bota um presunto, for correr à noite, bota um vinho. Isso, boa. Um queijinho e um vinho assim e sai correndo atrás do vinho. O que a gente usava para aprender inglês na nossa reta final, eu falei, assiste Netflix, eu não vou te ensinar inglês. Eu vi lá, inglês, assista Netflix. Assista, veja filme legendado. Não, Milagre de mentira, não. Você também marcou umas questões lá que era do incidente lá, né? Dos direitos IDC. humanos. Foi. Do IDC. Você marcou em marcar texto assim, vai cair essa porra. Que bom! Alguma Porra. coisa a gente acerta, né? A gente erra muito mais do que acerta. Mas é legal. Mas o acerto que faz a diferença. Que bom, fico feliz. Eu agradeço demais por você ter perdido, entre aspas, esse tempo para fazer esse bate-papo. Nosso canal está aberto. Tem gente falando assim, me inspirou, passou aqui já. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Isso não tem preço. Não tem preço. E vou querer depois dar aula, hein? Quero virar professora daqui a um tempo. Pode vir, o estúdio está aberto. Só falar a matéria que a gente reserva um horário para você. Bora. Penal, processo penal. Se quiser, penal, processo, até civil. Já que você é formado em direito, vou botar você para dar aula de processo civil, que é a matéria que eu mais tenho dificuldade. Nossa! Boa. Que agora a meta é Delta. Qual a sua próxima meta? Delegado DF? Legal. Tá vendo? Se Deus quiser. Continue firme e forte, se dedicando, que você já provou para você e para as pessoas que desconfiavam de que você não era capaz, de que o cala-boca muda muito. Então, demais. Na minha vida sempre foi essa motivação. É isso aí. E sempre foi meu combustível. Aí, tá vendo? Parabéns, Dani.
Parabéns, dá pra sentir a felicidade e a sensação da missão cumprida. Isso aí, legal. Ah, obrigada, gente, obrigada. Eu assim, tô feliz e tô feliz de poder ajudar as pessoas agora nesse processo e eu vou continuar no processo, né? Continue. É um degrau que você subiu, é um degrau. Concurso é matar um leão por dia. Não se esqueça disso. Não abaixe a guarda. E vamos firmes e fortes. Vamos sim. Obrigado. Obrigado por Obrigada, esse manda um beijo pro coração. professor Orlando, Vamos sim. que melhores pra ele. E tamo junto aí, que vem mais. Ainda tem muita coisa no caminho. É isso aí. Parabéns, mais uma Obrigada. vez, pela conquista de escrivão e de agente. E tamo aí. Precisar, tem meta também para delegado. Opa, vamos conversar isso aí. Valeu, Dani. Beijo, tudo de Boa bom, noite. sucesso. Tudo de bom Tchau, tchau, também. galera. Contem com a Tchau, gente. gente. Valeu. Boa noite.